Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve e hoje nós vamos resolver um exercício de circuitos elétricos 1 empregando aqui o teorema da superposição, que é um teorema muito importante aí na análise de circuitos elétricos. E só para a gente recordar esse teorema, pessoal, eu gostaria antes de ler a questão está bem aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler a questão, que é esse circuito, né? Mas tem todo um contexto aí que ele tá sugerindo para a gente. Eu vou explicar para você o teorema da superposição olhando para esse circuito aqui. Que é um teorema, pessoal, que a gente usa quando você tem duas ou mais fontes em um circuito, que aí, querendo ou não, acaba complicando um pouco a sua análise, né? Quanto mais fontes você tem no circuito. E pelo fato dos circuitos aqui serem lineares, que isso é muito importante dizer e deixar claro, né? Você pode analisar, né, a influência de cada uma das fontes no parâmetro que você quer calcular, no seu parâmetro de interesse, no caso. Por exemplo, ó, vejam, aqui ele vai contar uma historinha no circuito aqui e tal, né? Com relação a essa corrente I0 aqui, ó. Vejam que é a corrente que está passando no resistor ali de 6 kΩ. E aqui, se a gente for empregar o teorema da superposição, e vamos considerar que esse circuito ele tem três fontes, ó. Tem um gerador aqui de tensão de 8 volts, ali em cima um gerador de corrente, né, de 5 mA e mais um de corrente aqui de 10 mA, perdão. E aí, o que o teorema da superposição nos diz? Ele nos diz o seguinte, pessoal, ó, que a corrente I0, vejam, como nós temos três fontes, nós vamos quebrar esse circuito, né, usando aí o teorema da superposição, em três análises. E aí nós vamos calcular esse I0 três vezes, basicamente. Uma em função de cada uma das fontes aí, tá bom? Então, ó, o que o teorema nos diz é que esse I0, por exemplo, que é o parâmetro de interesse aí no circuito, ele pode ser calculado da seguinte forma. Ele é um I0 que tem dependência da fonte de 8 volts, vai anotando aí comigo, ó, mais um I0 que tem dependência, vou escrever aqui, ó, I0, que tem uma certa dependência da fonte aí do gerador de, sei lá, 5 mA ou 10 mA, vou colocar aqui, ó, primeiro 10 mA, né? E mais, finalmente aqui, um I0 que tem dependência daquele gerador de 5 mA. Beleza? E aí qual que é o segredo, né? Para analisar uma fonte por vez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desativar as outras duas. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Você analisa parte a parte no circuito, desativando as outras fontes do circuito, né? Você vai olhar, por exemplo, ó, vou calcular aqui a corrente I0 só usando aqui, considerando o gerador de 8 volts, né, o gerador de tensão. Então eu tenho que desativar as outras duas fontes do meu circuito, no caso eu tenho três fontes, e assim vai, né, para cada uma das fontes. Vamos lá, pessoal, vamos ler o exercício aqui, só recordando, né, o teorema da superposição, que é o que a gente vai usar, que é muito interessante. Vamos lá, ó, item A da questão. No circuito da figura 4, P4.92, antes de a fonte de corrente de 5 mA ser inserida nos terminais A e B, olhem ali, ó, que ele até colocou uma setinha aqui, né? Vejam, tem uma situação anterior, antes dessa fonte ser inserida, né? A fonte de 5 mA. Aí ele diz que a corrente I0, antes disso, né? A corrente I0 é calculada em 3,5 mA. E aí ele pergunta, ó, use o teorema, o princípio da superposição, para determinar o valor de I0 após a inserção da fonte de corrente, aqui no caso de 5 mA. Beleza. E no item B, ele pede, olha, verifique sua solução determinando o I0 quando todas as três fontes estão agindo simultaneamente. Ou seja, nesse item B aqui ele fala, olha, eu não quero que você use o teorema da superposição. Quero ver se você sabe calcular a corrente I0. E aqui na figura ela ficou meio ruim, né? Mas vocês viram lá no circuito, né, pessoal? Onde eu estou passando a setinha do mouse ali, ó, a corrente I0 está descendo no resistor de 6 kΩ. E aí ele pergunta, olha, ele diz no item B, né? Quer complicar a sua vida, ele pede para você calcular o valor dessa corrente I0 sem usar a superposição. Beleza? Então, com a influência das três fontes, né? E lógico que a gente tem que chegar no mesmo resultado, tanto no item A quanto no item B. Senão, provavelmente você errou em alguma coisa aqui. Certo? Vamos lá então, pessoal. O que ele me disse, né? Isso é importante deixar claro, cara. Ó, que é o seguinte. Olha a informação aqui embaixo. Ó. Sem a fonte de 5 mA, a corrente I0 vale 3,5 mA. Ou seja, pessoal, ó, o meu I0 total, aí ele pergunta, né? Olha, calcule a corrente I0 quando você insere a fonte de 5 mA. Coloquei mais uma fonte
lá no meu circuito. Vejam ó, que o que ele forneceu, aqui está a fórmula do I0. Ó. O I0, por teorema da superposição, ele vai ser calculado dessa forma aqui. Ok? O quadro marquei em rosa ali para você, escrevi em azul. Né? E aí, pessoal, a vantagem, o que é interessante notar, né, que esses 3,5 mA aí é uma soma, digamos assim, da influência desses dois geradores que já estavam no circuito, né, que é o gerador de 8 volts, o gerador de tensão, e esse gerador de corrente aqui de 10 mA. Ou seja, vejam, ó, esses dois termos que eu estou marcando aí para você agora, ó, e já vai marcando aí no teu caderno, essa corrente aí, a soma dessas duas correntes, dessa influência das duas fontes, né, de 8 volts e 10 mA, é os 3,5 mA que ele deixou marcado no nosso exercício. E o que está faltando então para a gente calcular a corrente I0 de fato, né, que é essa corrente aqui? Ó. Ele pediu esse cara, que é a corrente com os três geradores. O que está faltando? Está faltando a gente analisar individualmente esse cara aqui, ó, que é a corrente, calcular a corrente I0 com a influência apenas aí do gerador de 5 mA. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá então, ó. Já expliquei o exercício, vamos aos cálculos. Vejam, aqui está o circuito. O que eu vou fazer agora, pessoal? O que o teorema da superposição diz? Né? Você analisa individualmente a fonte, o parâmetro, sob o ponto de vista da fonte que você quer trabalhar, né? E desativa as outras duas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desativar as outras duas fontes. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, no circuito é ligar, né, a fonte, aqui, o gerador de 5 mA. Vou ligar ele aqui no meu circuito. Ó, tirei aquela setinha que ele colocou ali para representar, né, que está entrando no circuito. E liguei. Beleza. E agora eu estou interessado em calcular esse I0 aqui, ó, vejam. Vou calcular esse I0 sob o ponto de vista somente dessa fonte aqui, ó, da fonte do gerador de 5 mA. E então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desativar as outras duas fontes do meu circuito. E aí, se você lembrar lá da teoria de circuitos, né, o que significa desativar um gerador de tensão? Eu pego o gerador de tensão aqui, ó, vou apagar ele do meu circuito e vou ligar um fio. É um curto-circuito, né? Pego aqui, ó, e vou ligar um curto-circuito no meu gerador de tensão. Pronto, desativei o meu gerador. Estou forçando a tensão ali nos terminais do gerador a operar com 0 volts, tá bom? É isso que ele está me dizendo, né? E o gerador de corrente? O gerador de corrente é o dual, né? Exatamente o contrário. Se eu quero que aqui passe 0 mA ou 0 amperes, enfim, né? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ligar um fio, eu tenho que ligar aqui um circuito aberto. Né? Então eu abro o circuito no gerador de corrente e ligo um fio no gerador de tensão. E aí, pronto, desativei os outros dois geradores do meu circuito. Perfeito, pessoal. Feito isso, o que vai acontecer? Vejam, agora a gente tem que ficar esperto com o que vai acontecer no circuito. Né? Vejam que... Observem o seguinte aqui. Né? Observem que esse resistor... Vejam, esse resistor de 5 kΩ aqui, ele vai ficar em curto. Por quê? Porque ele está ligado, ó, vou marcar em rosa ali para você no circuito, ele está ligado entre os mesmos dois pontos, aqui nos mesmos pontos, na verdade. Né? Você vê, ó, aqui é um fio, isso aqui é um fio no circuito agora, isso aqui virou um fio no circuito. Então os pontos são iguais, digamos assim. Né? Então esse resistor aqui, ó, ele vai para a casa do chapéu. Por quê? Porque ele está ligado, ele está em curto, né? Ele está em curto-circuito. Isso aqui é a definição de curto-circuito. E, portanto, pessoal, como é que ficou o nosso circuito, né? Dadas essas condições? Eu vou desenhar ele novamente aqui do lado para você. Ó. Vejam, ó, vou desenhar aqui o nosso gerador. Perdoem o desenho aí, pessoal, mas fazendo meio rápido, né? Aqui está o nosso gerador de 5 mA. Olha que interessante que vai acontecer agora, né? Ó, aqui está o fio. Ó, o fio que está representado ali, não existe mais aquele resistor de 5 kΩ, pelo menos sobre esse ponto de vista, essa análise. Né? E agora, pessoal, vejam ó, que nós temos esses dois resistores aqui, ó, 2 kΩ e 6 kΩ, eles estão em quê? Né? Olha que interessante, ó. Eles estão em paralelo. Por quê? Porque, vou fazer em rosa mais uma vez para você, ó, tá aqui. Esse pontinho rosa é um dos pontinhos. Né? Que vejam que eles estão ligados entre os mesmos pontos. E o ponto azul está aqui em cima. Então, eles estão ligados, né, entre o ponto azul e o ponto rosa. Eles estão em paralelo. Essa é a definição de paralelo.
tá bom? Beleza. E aí, pessoal, vamos lá, vamos colocar aqui esses resistores, ó. Se eles estão ligados em paralelo, vou fazer assim para você, ó. Vou até colocar os pontos ali no circuito com a mesma cor. Ó, aqui está o pontinho rosa. Vou colocar aqui os nossos dois resistores. Então, começando aqui pelo menos pro resistor, pelo resistor, né? Pelo resistor de 2 kΩ. Vou colocar assim, ó, 2 kΩ. E o próximo resistor, que é o resistor que está me interessando, né? Que é onde está passando a corrente I0 ali. Ó, vou colocar assim para você, ó. Perfeito. E ali do outro lado o pontinho azul, né? Vamos lá, 2 kΩ e 6 kΩ aqui em cima, ó, 6 kΩ. Então o circuito ficou da seguinte forma, e só colocando o pontinho azul. Excelente, excelente. E a corrente I0, pessoal, em que sentido que ela tá? Ela estava aqui, né? Ó, só estou fazendo, estou meio que mudando a... O circuito é o mesmo, né? Mas só criando ele de uma forma diferente aí para você enxergar. Beleza, ó, e a corrente I0 está nesse sentido aqui. Perfeito. E aí, pessoal, ó, eu estou interessado, agora ficou bem tranquilo, né? Por quê? Isso aqui é um divisor de corrente. Eu tenho uma corrente de 5 mA entrando aqui, ó. Ó, eu tenho 5 mA entrando aqui nesse nó, no nó rosa do circuito, né? E eu tenho duas resistências. Então eu simplesmente aplico o divisor de corrente para saber quem que é a corrente, ó, que eu vou chamar aqui de, sei lá, a corrente verde, digamos aqui, ó, essa setinha verde, quem que é esse valor de corrente, né? E como é que eu faço isso? Vejam, ó, eu uso a formulinha do divisor de corrente. Está lá no nosso curso de circuitos, é só dar uma olhadinha lá que não tem erro, tá bom? Então, para aplicar a formulinha, quem que é a formulinha? Né? Quem que é a corrente? Quem que é a setinha verde, né, que eu destaquei aqui para você? Ó, qual que é o valor dessa setinha verde, né, dessa corrente aí representada pela setinha verde? Ela é o seguinte, eu vou chamar ela de Ix aqui, né? Vou chamar ela de Ix. E quem que é o Ix? O Ix vai ser 2K, 2 kΩ aqui no caso, né? Só para facilitar, o K é vezes 10 ao cubo, né? Dividido por 6K mais 2K, então que é a soma das duas resistências do paralelo, né? Que vai dar 8K, vezes a corrente de entrada, né? Que é 5 mA. Bom? 5 milis, vou colocar milha aqui, que é só para não ter que ficar escrevendo, né? Vezes 10 ao cubo ou vezes 10 a menos 3, vou colocar o m aí de milli, para facilitar para a gente. E aí, se você fizer esse cálculo, pessoal, isso aqui vai dar, deixa eu ver, 1,25 miliamperes. Tá bom? Perfeito. Só que aí, pessoal, esse é o nosso Ix, né? Vou colocar ele ali, acabei esquecendo de colocar a representação ali no circuito, ó, o Ix. Beleza. Só que aqui, pessoal, olha que interessante que aconteceu, né? O I0, e talvez você tenha achado estranho nisso e eu não falei nada de propósito, mas ó, o I0, ele tá vindo da direita para a esquerda. E o Ix, que a gente acabou de calcular ali, né? Ele tá vindo da esquerda para a direita. Ou seja, o I0, quem que é o I0? O I0 é menos Ix, porque eles estão em sentidos opostos. Acho que isso fica claro para todo mundo, né? Então, ó, concluindo aqui, quem que é o I0, pessoal? O I0, vou colocar assim, ó, portanto, o I0, que é igual a menos Ix, por que menos Ix? Porque eles estão em sentidos opostos, perfeito? Legal. O I0, ele tem que ser quanto? I0 ele é menos Ix e, portanto, ele vale aqui menos 1,25 miliamperes. Beleza? Excelente, pessoal. Aqui a gente já resolveu o item A, né? Por quê? Agora é o seguinte, eu vou pegar essa expressãozinha aqui, ou não, vou escrever ela de novo que é mais interessante. Ó. Esse I0 que a gente acabou de calcular era da expressão ali de cima, o I0 sob o ponto de vista da corrente, da fonte de corrente de 5 miliamperes. Né? E aí é o seguinte, para calcular o I0 de verdade, né, que é a corrente total lá do meu circuito, qual que é a corrente que está passando pelo resistor de 6 kΩ, é o seguinte, ó, vejam, quem que é o meu I0? O meu I0 mesmo agora, né? Não sob o ponto de vista de uma fonte apenas. Ele é igual a, escrevendo novamente, ó, ao I0 calculado sobre o ponto de vista do gerador de 8 volts, mais o I0 calculado sob o ponto de vista do gerador de 10 miliamperes, que é a outra fonte de corrente, e mais, finalmente, o I0 sob o ponto de vista
do gerador que a gente acabou de calcular, pessoal. 5 miliamperes, né? 5 amperes, coisa nenhuma. 5 miliamperes. Beleza. Essa soma aqui, ó, o exercício já deu pra gente, ó. Ele não precisaria ter dado isso, tá? Você poderia ter calculado também, que inclusive deixo de exercício para você, faça esse cálculo individualmente, né, para cada um dos geradores e some os dois para ver se dá 3,5 miliamperes mesmo. Isso é interessante, tá, pessoal? 3,5 miliamperes. Perfeito. E esse outro carinha aqui, ó, que é o que estava faltando calcular, nós acabamos de calcular, né, pessoal? Dá quanto esse cara aqui, ó? É o menos 1,25 miliamperes. E, portanto, daqui a gente conclui o quê? Concluímos dessa figurinha que o I0, aqui já é o resultado, né? O I0, ele vale, o I0, beleza? Ele vale aqui 3,5 menos 1,25, que dá 2,25 miliamperes. Né, positivos. Naquele sentido lá que ele fechou para a gente, dá esse resultado aqui, 2,25 miliamperes positivos. Ufa! Beleza, pessoal, tá morto o exercício, né? Deixa eu ver se era isso aqui mesmo. 2,25 miliamperes. Excelente. Esse é o item A, por teorema da superposição. E agora o item B é o seguinte, eu quero chegar nesse resultado aí, 2,25 miliamperes, calculando sem usar teorema da superposição. Ó. Então, ó, calcule I0 com as três fontes. Né? Escrevi três fontes duas vezes aqui, ó, me perdoe, mas tudo bem. É só apagando aqui. Ó, com as três fontes ao mesmo tempo. Né? É isso que ele está pedindo. Ó. Calcule I0 com as três fontes ao mesmo tempo. Sem desativar elas, né? Porque usando o teorema da superposição. E aí a gente tem que analisar um pouquinho esse circuito. Né? Não vai ter muito jeito. E aqui é o seguinte, pessoal. Como é que a gente faz? Né? Vejam, vamos começar a decifrar o circuito aqui. Ó. Quem que é? Vejam, aqui, nesse ramo do circuito, a tensão que está caindo naquele resistor de 5 kΩ, quanto que vale aquela tensão? Vale 8 volts, né? Por quê? Porque esse resistor aqui está ligado em paralelo com aquele gerador de 8 volts. E a propriedade do gerador é forçar os ramos em que ele está ligado a operar com o valor desse gerador. Né? Então, portanto, eu já vou colocar aqui, ó, a primeira coisa que eu já olho no circuito é isso aqui. Que aqui nesse resistor está caindo 8 volts. Beleza, o que mais? Eu posso fazer uma análise das fontes de corrente. Ó. Eu tenho uma fonte de corrente de 10 miliamperes aqui, ela está subindo e, portanto, ela está entrando nesse nó aqui. Né? Está entrando ali, ó. Eu tenho 10 miliamperes entrando naquele nó que eu destaquei para você. E da mesma forma, ó, aqui em cima agora eu tenho uma fonte de 5 miliamperes subindo, né? Indo ali da direita para a esquerda, tá bom? E portanto ela está subindo aqui, né? Ó, vejam, eu tenho 5 miliamperes subindo nesse ramo do meu circuito, ó. Tenho lá 5 miliamperes aqui subindo. Vai anotando aí comigo, beleza? Excelente. Ok. Bom, se eu tenho 5 miliamperes subindo daquele nó da direita, né? Destacando aqui para você, ó. Então eu tenho, do outro lado, eu tenho 5 miliamperes descendo aqui, né? Isso aqui deve ter ficado claro para todo mundo. Beleza. Agora, essa corrente aqui, ó, a corrente que está passando nesse resistor de 2 kΩ aqui do meio, eu não sei, a priori, né? Eu não sei qual que é o sentido que ela está operando aí. Então, vejam, eu vou chutar um sentido, porque eu não sou vidente, tá? Então, eu vou chutar alguma coisa aqui. Eu vou colocar essa corrente, vou chamar ela, sei lá, vou chamar ela de IX, novamente. Não confunda com o IX do item A, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Então, ó, esse cara aqui vai ser o IX. E aqui é importante, né, que vai me gerar uma diferença de potencial nesse sentido aqui, ó, porque é uma convençãozinha de circuitos, né, pessoal? A gente sempre costuma sempre seguir a convenção, né? Ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E aí a gente calcula essa tensão elétrica, né, no resistor ali, enfim, no bipolo passivo, se for um resistor, pela lei de Ohm, usando V é igual a R menos I. R vezes I, né? R vezes I, ok? V é igual a R vezes I. Beleza. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos o seguinte aqui, ó. Aqui no resistor de 6 ohms, eu tenho lá também, de 6 kΩ, perdão, né? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial, aí a setinha apontando ali para o terminal de maior potencial do meu bipolo passivo. Beleza, pessoal.
Agora é o seguinte, ó, eu acabei criando, eu quero I0, né? O que eu quero aqui é o valor de I0. Vejam que acabei criando mais uma incógnita no meu problema, né? Que é o IX, como vocês estão vendo aí. E se eu tenho duas incógnitas no meu problema, eu preciso de duas equações independentes para resolver esse problema. E de onde elas saem, né? Vejam, ó, se eu olhar para esse nó aqui, olha o nó que eu estou destacando para você em vermelho ali, ó. Eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, não posso? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então vamos fazer isso, ó. Vou fazer aqui no cantinho aqui em cima para você, ó. Vamos lá. Aplicando a LKC naquele nó em vermelho ali, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então vejam que eu tenho uma corrente entrando apenas, né, que é o 10 mA. Então vamos lá, vou colocar... E aqui é o seguinte, interessante, tá? Todas as correntes, vejam, observem, né, que todas as correntes estão em miliamperes. E todas as resistências desse circuito estão em quilo alguma coisa, né? E portanto, pessoal, se eu tenho correntes em mili e resistências em quilo, a tensão, todas as tensões do circuito vão sair em volts. Então é só para você não se confundir aí e a gente pode facilitar um pouco a nossa nomenclatura, tá bom? Então vejam, ó, aqui é o seguinte, eu tenho 10 miliamperes, né? Vou deixar só o 10 aqui. 10 miliamperes entrando e tem que ser igual a todo mundo ali está saindo do nó, né? Eu tenho 5 saindo do nó, é igual a 5 mais Ix mais I0, que é o que eu quero, né? E aqui sai a primeira equação. A primeira equação me diz que I0 mais Ix tem que ser igual a quanto? Passando 5 para o outro lado, tem que ser igual a 5. Essa é a primeira equação, vou chamar aqui de equação 1. Ó. Tá bom. Beleza, essa é a equação 1. E de onde sai a segunda equação, hein? A segunda equação, pessoal, ela é mais sutil, ela é mais chata, digamos assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a lei das malhas aqui, ó, nessa malha aqui, nessa malha central. Vocês vão ver que ela vai sair. E é por isso que esse saber aqui essa tensão, ó, essa tensão de 8 volts aqui, é assim essencial para resolver esse problema, tá bom? E aí como é que aplica a lei das malhas, né? Eu vou fechar um caminho aqui, ó, isso aqui é um caminho fechado, vai circular uma corrente, né? Eu vou fazer um caminho, vou tomar cuidado para não... Vejam, um quadrado aí que eu representei, né? E eu vou percorrer essa malha no sentido horário, beleza? Ó, sentido horário que eu marquei aí para você. E aí é o seguinte, ó, se eu encontrar uma flechinha azul no mesmo sentido em que eu estou, eu vou colocar um sinal de mais. Vai ser mais essa tensão, né? Mais essa diferença de potencial. E se eu encontrar uma setinha no sentido contrário em que eu estou percorrendo a malha, que no caso vai ser sentido horário, eu vou colocar um sinal de menos. Beleza? Então vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar, pessoal, no meu circuito, eu vou começar do pontinho rosa aqui, ó, antes do resistor de 5 kΩ. Marquei ali para você. E aí eu vou percorrendo a malha no sentido horário. Beleza? Então vamos lá, ó. Tô lá no pontinho rosa, encontrei uma setinha azul no mesmo sentido em que eu estou. Então é mais a tensão, que no caso aí vale 8 volts. Então vamos lá, vou colocar assim, ó, mais 8. Né? E agora vejam, o nosso pontinho rosa, ele caminhou, né? E agora ele está aqui, ó, praticamente entrando no resistor ali de 2 kΩ, né? E vejam que a setinha azul, novamente, ela está no mesmo sentido em que eu estou, né? E portanto eu coloco mais essa tensão. Só que quem que é a tensão que está caindo no resistor ali, pessoal? É resistência vezes resistência vezes corrente, né? Portanto, isso aqui vai dar 2 vezes o Ix. E só lembrando aqui que entra aquilo que eu expliquei, né? Vejam, eu tenho uma resistência que está em quiloohms e eu tenho uma corrente que está em miliamperes. Então vejam que eu já cancelei esses caras. Bom, deixei ali só como 2Ix. Eu poderia colocar, né, 2 kg vezes a corrente que estaria em miliamperes, né? O resultado sairia em miliamperes. Só que dado isso, como eu já expliquei, eu posso cortar esses dois caras, né? É uma multiplicação, é bem tranquilo. Ok. Passei ali o resistor e agora estou entrando aqui, ó, no resistor, no terceiro pontinho rosa ali no circuito, estou entrando no resistor de 6 kΩ. E vejam que agora encontrei uma setinha contrária, né? A setinha da tensão, a setinha azul.
Então eu coloco menos essa diferença de potencial aí, que é 6 vezes I0. Beleza, e com isso, com certeza, eu resolvo esse meu problema. Está aqui a segunda equação. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui na equação 1, vamos voltar aqui para a equação 1, ó, só para vocês verem, eu estou aqui no x, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o ix. Ó, o ix aqui ele vai ser quanto? Ele vai ser 5 menos I0. E aí eu vou pegar esse ix e vou substituir na equação dali de baixo, na equação 2. Ó, pego o ix aqui, ó, e substituo aqui na equação 2. Vamos lá então, ó. Substituindo o ix, que vale 5 menos I0, essa equação ficou assim, ó, 8 mais 2 que multiplica o ix, só que quem que é o ix? O ix ele é 5 menos I0, né? 5 menos I0, menos 6 I0. Faltou igual a zero, né? Igual a zero. Rapidinho aqui, ó. Me desculpem, mas na equação 2, pessoal, faltou igualar a zero, né? Porque a somatória, a gente aplicou a lei das malhas aqui, só explicando, né? Vou pôr um pouquinho para cá e vou igualar a zero. Por quê? A soma das tensões, somatório das tensões em uma malha fechada, aqui, um caminho fechado, em um laço, tem que ser quanto? Tem que ser igual a zero. Então, só corrige aí rapidinho, ó, que faltou igualar a zero. Beleza, igual a zero. A gente já corrigiu isso aí. E aí, só desenvolver a equação, né? Vejam, nós temos 8 mais 2 vezes 5, 10, abrindo a distributiva ali, menos 2 e 0. E aí, assim, ó, menos 2 e 0, menos 6 e 0 dá menos 8 e 0. E isso aqui é igual a zero. Vou passar o I0, o 8 e 0 para o outro lado da equação. Então ficou 8 e 0 é igual a 18. E, portanto, nós temos aqui, concluindo, né, que I0 é igual a 8 dividido por 18, que é igual, então vamos lá, I0, pode fazer esse cálculo aí, vai dar 2,25. E aí tem que lembrar só, né, que tem que colocar o miliampere ali, só para fazer aquele balanceamento. Beleza? Tá feito o exercício aí, pessoal. Ó, show de bola. I0 é igual a 2,25 miliamperes, calculado aí sem usar o teorema da superposição. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção. Dá um joinha aí para nós. Um abraço e fiquem todos com Deus.